Meu nome é Bruno, prazer em conhecê-los. Eu trabalho no Objetivo, no curso e no Colégio Objetivo. Sejam bem-vindos ao nosso stand. A ideia aqui é que a gente troque alguma ideia sobre sustentabilidade, sobre química, sobre fontes renováveis e não renováveis. Então, minha ideia é falar com alguns slides por volta aí de uns 30 minutos. E aí eu deixo os outros 10 minutos para a gente bater um papo, vocês perguntarem, a gente voltar em alguma tela que você queira ver com maior detalhe. Tá? Eu acho que fica bacana assim. Bom, vamos lá. Só rapidamente, né? Hoje eu trabalho no Objetivo, mas eu fiz escola também. Eu me formei em 2002 no colégio. Aí eu entrei na USP, me formei em 2007 no curso de bacharelado e licenciatura em Química. Né? Fiz o bacharelado, algumas optativas, me formei licenciado também. Comecei a trabalhar no Objetivo em 2005, tá? No meio da faculdade ainda. Né? Em 2011 eu terminei um mestrado sobre ciências, ensino de ciências, cognição, também na Universidade de São Paulo, tá bom? Só para contextualizar. Então, como a gente vai falar um pouquinho sobre combustíveis, fontes de energia, etc e tal, temos que abordar um pouquinho sobre o carbono bem rapidamente, né? Ele é o protagonista, eu diria, de tudo isso, tudo bem? Então, estamos falando de carbono. Carbono lembra a química orgânica é a química do carbono, é o elemento mais versátil da nossa tabela periódica, forma grandes cadeias, faz 4 ligações covalentes, coisa que você está habituado a ver na escola, certo? Ele é responsável por mais de 95% dos compostos químicos que nós conhecemos aí, tá? Justamente por essa grande versatilidade de fazer ligações e de formar grandes cadeias. Ele, sem dúvida alguma, é o protagonista dos problemas ambientais. Não como vilão, mas como, né, eu diria, vetor disso tudo. Muito bem. Trazendo rapidamente informações sobre o ciclo do carbono, olha que interessante. Estamos falando num contexto pré-revolução industrial. Você não precisa nem falar que o homem nem existia. Podemos considerar até a Revolução Industrial algo bem marcante aqui deste ciclo. Olha que interessante aqui, ó. Temos um equilíbrio em carbono que vai para a atmosfera, carbono que é absorvido da atmosfera. E quando a gente falar carbono que foi emitido ou absorvido, estamos falando do gás carbônico, dióxido de carbono, CO2. Tudo bem? Muito bem. Aqui você tem alguns valores interessantes, né? Todos esses números estão em petagrama. É 10 elevado a 15 gramas. Tá? Então é 30 vezes 10 a 15 gramas. Por exemplo, que você tem antes do homem começar a desequilibrar um pouco tudo isso na nossa atmosfera. Olha que interessante, no subsolo, na forma de carvão mineral e petróleo, tá certo? Você tem algo em torno de 10 mil petagramas de carbono, beleza? Ó, tá tudo em equilíbrio. O que vai para a atmosfera volta e sai dela. Por isso temos a mesma entrada e saída de CO2 da atmosfera. Tudo bem? Aqui temos também o equilíbrio das massas de CO2 que vão e voltam da atmosfera. Tá certo? Muito bem. Bom, depois da nossa querida Revolução Industrial, de 250 anos para cá, em função da queima de combustíveis fósseis, carvão, principalmente na primeira Revolução Industrial, petróleo na segunda, e todo o desenrolar, né, que nós tivemos depois disso, a gente já gerou um pequeno desequilíbrio. Isso mostra o quão sensível é a nossa atmosfera. Se estima aí que a gente já jogou para a atmosfera algo em torno de 10 petagramas. 10 petagramas de dióxido de carbono que não eram dela. E essa frase eu vou falar bastante hoje. Um CO2 que não era da atmosfera. Tá? Eu nem mudei aqui, ó, porque 10 em 10 mil é desprezível. Então você tem ainda muita reserva fóssil, boa parte delas não são viáveis de serem exploradas, mas elas estão lá. Agora, o que é importantíssimo que você perceba, tá vendo que isso aqui está isolado? Não está no ciclo do carbono. Então você tira isso daqui e põe para cá, você gera um desequilíbrio. E esse é o principal problema ambiental que nós temos. A 1h30 a gente falou um pouco mais especificamente dos problemas ambientais, né, efeito estufa, chuva ácida, etc. e tal. Aqui o meu foco é um pouco mais a parte dos combustíveis, das fontes de energia, tá bom? Mas o ciclo do carbono é o ponto central, ó. Sem homem, com homem. O principal problema é o efeito estufa. Então, só
abordando rapidamente o conceito, a nossa atmosfera ela tem efeito estufa natural. Se não houvesse gases estufa, né, se não houvessem gases estufa na nossa atmosfera, ao invés de ter 15 graus de temperatura média, teríamos menos 18, com amplitudes térmicas inclusive muito maiores. Menos 18 seria a temperatura média do planeta sem atmosfera com gases estufa. Hoje, a temperatura média do planeta já subiu 0,9 graus Celsius em relação aos 15. 15,9 graus Celsius é a temperatura média do nosso planeta. Sendo que isso é uma média, portanto, você não tem homogeneidade disso. Perto dos polos, a variação é maior. Perto do Equador, regiões tropicais, essa variação é menor. Quem sofre mais com variações de temperatura, os povos que vivem em grandes latitudes, perto dos polos, tanto o norte quanto o sul. Tudo bem? Bom, muito bom. Então tá aqui. Os gases estufa, eles retêm o infravermelho que vem lá do sol. Quando você vai lá fora, toma um solzinho e sente, e você fala assim, nossa, tá quente esse sol. É o infravermelho que bate em você, que te deixa aquecido. As outras radiações, né, que o sol manda para cá, você não percebe. O infravermelho você percebe. É o que esquenta basicamente as coisas. Tá bom? Legal. Bom, o efeito estufa gerado pelo homem é uma maximização, portanto, do efeito estufa. E a principal causa disparado dessa maximização é a queima dos combustíveis fósseis. Disparado é o fator mais importante disso tudo, tá? Queimadas e desmatamento de matas como Mata Atlântica, Amazônia, principalmente as florestas mais densas, também contribuem de forma não desprezível. É, sim, significativo, com certeza. Principalmente a médio e longo prazo. Tá? Por exemplo, uma madeira, em algum momento ela vai virar CO2. E como ela foi tirada, eventualmente, de uma Mata Atlântica, a Mata Atlântica é a comunidade clímax. Ela está em equilíbrio. O que ela joga de CO2 para a atmosfera, ela retira. Então, a longo prazo, isso gera um problema. Tá bom? As ilhas de calor que as grandes cidades geram, contribuem, mas muito pouco. Tá? Até para desprezar. Mas é alguma coisa que contribui. O sol bate no concreto, o concreto retém mais o infravermelho do que se não tivesse o concreto. Mas esse não é um problema. Esse sim é um problema. Queima dos combustíveis fósseis. Aí, eu vou começar a te mostrar que tudo que não é fóssil é energia solar. Se você sair daqui hoje com isso claro, eu fiquei feliz e satisfeito. Olha que interessante. O ciclo do carbono em escala terrestre, né? Você começa sempre pela fotossíntese. Então, tem CO2 na atmosfera, tem água no solo, a planta puxa essa aguinha, pega o CO2 da atmosfera, absorve energia que vem do sol e consegue fazer a fotossíntese, transformando glicose e O2, formando glicose e O2, certo? Reação química importantíssima, a fotossíntese, começa sempre ali. É uma reação que absorve energia, é endotérmica, ó, vem energia do sol. Nas moléculas O2 e glicose tem mais energia acumulada do que CO2 e água. Beleza? Quem faz isso, ó, plantinhas. Tá. E a respiração celular? Que nós fazemos, uma vaquinha faz, a planta também faz, é exatamente a reação contrária. Você tem O2 e a glicose virando CO2 e água e liberando energia. Ó, esse solzinho que eu pus aqui é uma menção à energia liberada nessa reação. Estamos vivos porque aproveitamos parte dessa energia que foi liberada. Você se alimenta, boa parte daquilo que você come é transformado em glicose, com o oxigênio que você inspira, faz todo aquele ciclo celular que você muitas vezes estuda, principalmente na biologia. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, transforma tudo isso em ATP e você transforma essa energia liberada em energia útil, que te deixa vivo, certo? Muito bem, ó, flecha de cima para baixo, flecha de baixo para cima, ok? Fechou? Muito bem, são processos absolutamente contrários. Um absorve fotossíntese, outro libera energia, respiração. Você vai ver que os combustíveis fazem isso. Lado a lado, ó, fotossíntese e respiração. Tudo bem ou não? Daqui para frente eu vou começar a trocar a palavra respiração, saindo do mundo bioquímico,
e vou colocar a combustão, indo para o mundo macroscópico fora do nosso corpo. Cara, uma fonte renovável de energia é algo movido a sol. A energia vem do sol. É isso que eu quero que você perceba hoje. O sol fornece energia para a fotossíntese acontecer. Então, o CO2 que estava na atmosfera se transforma em glicose. Certo? Tranquilo? Muito bem. A planta é um laboratório de química maravilhoso. Transforma a glicose em tudo que ela precisa. A planta humilha o ser humano em termos químicos. É humilhante. Uma plantinha consegue fazer milagre com isso aqui. Tudo que ela produz de substância orgânica, ela produz a priori a partir da glicose. É incrível isso. A gente não consegue simular isso no laboratório. Você pode ir para qualquer laboratório do mundo, juntar todo mundo que você conhece, que manja muita química, a gente é humilhado pela planta, tá bom? Beleza. Quando essa substância orgânica se decompõe, por exemplo, ela reage muitas vezes com o oxigênio e podemos falar que essa reação é uma combustão e você forma CO2. Tudo bem ou não? Tranquilo? Legal. Então, temos a ida e temos a volta. E temos um ciclo aqui. Essa ideia de ciclo é importantíssima. Você vai ver que eu só vou mudar os ciclos, mas a lógica macro é a mesma. Tudo bem? Legal. Vamos lá, vamos falar do etanol. Combustível importantíssimo, principalmente para o nosso estado de São Paulo, o maior produtor de etanol no Brasil, um dos maiores do mundo. Certo ou não? Olha como que é o etanol e como o etanol é isso. CO2 na atmosfera, a cana-de-açúcar faz fotossíntese e produz glicose. A cana-de-açúcar transforma glicose e frutose em sacarose. Aqui está tudo resumido e eu nem apelei para fórmulas químicas para ficar bem qualitativo, bem genérico e conceitual, tá bom? Esse é o açúcar comum. A gente moe a cana, extrai a garapa com muita sacarose e na indústria a gente já transforma essa sacarose em glicose e frutose. Na indústria a gente faz fermentação alcoólica. Essas moléculas se transformam em etanol e CO2. O CO2 produzido na fermentação já voltou para a atmosfera. Portanto, temos um ciclo já, sim ou não? Esse etanol vai para o carro, vai para a usina termoelétrica, possivelmente movida a etanol. É possível, claro. E na hora que você queima esse etanol, você devolve para a atmosfera um CO2 que já era dela. Devolvemos o CO2 que era dela, devolvemos um CO2 que era dela. Dela quem? Da atmosfera. Estamos aumentando a concentração total de CO2 na atmosfera? Não. Estamos no ciclo do carbono, aproveitando dessa absorção de energia que a fotossíntese nos dá para aproveitar essa energia que veio do sol para gerar trabalho, para fazer alguma coisa útil. Olha que interessante. Então, o etanol, um carro movido a etanol é um carro movido diretamente a energia solar. Sim, é o sol que faz um carro movido a etanol andar. Essa energia veio de lá. Energia não se perde, energia não se cria, ela apenas se transforma. Tá aqui, ó. Fotossíntese, combustão. Combustão, fotossíntese. Biodiesel, turma. Vamos lá. O CO2 da atmosfera faz fotossíntese transformada em glicose. A planta pega essa glicose e transforma em óleo vegetal. No Brasil, a produção de biodiesel quase sempre está vinculada a óleo de mamona. É a principal fonte de biodiesel. Tá? Uma planta que a gente encontra em qualquer lugar do Brasil, tem mamona para todo lado. É possível fazer biodiesel de outras plantas, como palma, tá? A própria soja pode gerar biodiesel, tudo bem? Então, tem uma série de plantas aí que nos permitem essa produção. Mas a mamona é a campeã, é a que vai dar menos trabalho para produzir esse combustível, tá bom? Então, você tem óleo vegetal. Esse etanol veio do ciclo anterior, produzido aqui, ó. Olha que interessante o biodiesel. Ele é um produto da reação entre um óleo vegetal e etanol. Duas matérias-primas de origem vegetal. Portanto, duas matérias-primas que vieram da fotossíntese. Então, o biodiesel, ele é produto de substâncias que vieram da fotossíntese. A energia armazenada no biodiesel é uma energia solar. Da onde? Daqui. Certo? Na hora que você põe o biodiesel num caminhão, num trator,
ou numa termoelétrica, você queima o biodiesel, libera energia e devolve o CO2 para a atmosfera que já era dela. Aumentou a concentração de CO2 na atmosfera? Não. Por isso que é renovável. Algo movido a biodiesel é algo movido a sol. Incrível isso. Incrível, cara. Na hora que você começa a usar as fontes renováveis, você entendeu a natureza, como ela funciona. É isso. Você come e está vivo por causa do sol. A energia do sol é que nos mantém vivos. Então, quando você usa uma fonte renovável, você faz exatamente a mesma coisa que a natureza faz com a gente. Certo? Uso da biomassa, turma. Ó, essa madeira aqui é biomassa. Bagaço de cana que foi moída lá na usina para produzir etanol, biomassa. Resto de alimento, biomassa. A biomassa veio da onde? Ó, fotossíntese. CO2, fotossíntese, forma glicose. A planta transforma a glicose em matéria orgânica, mais abrangente possível. A gente usa essa matéria orgânica de alguma maneira. Depende da planta, você usa de diferentes formas. Sim ou não? Sempre tem um resíduo. A gente está interessado agora nesse resíduo. Olha que interessante, se você aproveita o resíduo, primeiro, você já gera menor produção de lixo, resíduo sólido final, certo ou não? E tem um monte de energia armazenada nesse resíduo. Energia que veio da onde? Veio do sol. Você reparou que eu pus o sol em todas as fotossínteses aqui, para te lembrar que a energia desse processo veio da onde? Veio do sol. Quando você usa o resíduo para produzir CO2, você usa isso para produzir energia, que ainda estava armazenada nesse resíduo. Fechou um ciclo, turma? Fechou, não fechou? Se fechou um ciclo, é renovável. O nome renovável é incrível. Você está renovando o CO2 da atmosfera. Você pediu licença para o ciclo do carbono, entrou nele, usou substâncias do ciclo do carbono e devolveu para a atmosfera o que era dela. Incrível. A máxima lógica da biologia e da vida na Terra é participar de ciclos. Quando você usa algo renovável, você está absolutamente coerente com o que acontece na natureza de fato. Certo? De maneira muito inteligente, muito inteligente. Aí você começa a ir além. Energia eólica é energia solar. O Sol esquenta o planeta de maneiras diferentes. Como assim? A região mais equatorial tem incidência direta do Sol, esquenta mais, claro. As regiões mais polares, mais temperadas, tem uma inclinação um pouco maior do Sol, tem menos energia solar, esquenta menos. Mas o interessante é, quando bate sol na Terra, você esquenta massas de ar de maneiras distintas. Isso gera diferentes pressões atmosféricas, isso gera correntes de convecção na atmosfera. O vento é ar em movimento. O ar tem massa. Se tem massa e tem movimento, tem energia. E a energia do vento, portanto, veio da onde, turma? Veio do Sol. Vento é uma manifestação indireta de energia solar. Se você tem massa e movimento, tem energia. Se você tem energia, você pode aproveitar essa energia. Olha aqui, ó, correntes de convecção. Você pode fazer essas correntes de convecção, o vento, girar isso daqui. Eu não sei se você já teve a chance de ver um desse de perto. Olha o tamanho da estrada aqui, ó. Esses ventiladores, em média, tem algo em torno de uns 100 metros de altura. É gigantesco, gigantesco. Essas pás aqui, ó, você vai ter algo na faixa de uns 30, 35 metros de comprimento. É gigantesco. Tudo bem? Energia do vento, energia eólica, portanto, é energia solar. Olha aqui, ó, o Sol dando energia para atividades humanas. A gente gasta essa energia e não gasta nada da atmosfera, não gasta nada da natureza. A gente simplesmente aproveita essa energia que vem do Sol. O que vem do Sol de energia é energia limpa. Esse é o grande conceito da nossa interação aqui. Pus aqui um momento de humor e de lembrança afetiva quando a gente tinha tomadas, né, para pôr esses pininhos diretos e retos. Que saudade disso, é ou não é? Hidrelétrica é energia solar.
Hidrelétrica gera um impacto inicial geralmente grande, por causa que você alaga uma área muito grande. Se você alaga uma área, né, que era, por exemplo, de floresta, isso vai gerar um impacto. Mas pensando no funcionamento da hidrelétrica, tá aqui, ó, o sol evapora a água sobe. Uma hora essa água condensa e chove. E na hora que chove, você retém essa água por represas aqui, ó, barragens. A água está numa região mais alta, você deixa ela escorrer. E, ó, a usina está aqui, tá? Desse lado direito. Isso daqui são comportas para não deixar a água transbordar. Aqui a água está no alto. Aqui você tem um tubo gigantesco e aqui embaixo da água você tem a turbina. Essa água cai, gira a turbina e você produz eletricidade com isso. Agora, quem que levou essa água aqui para cima? O sol. Então você armazenou energia solar na represa. Na hora que essa água cai, você obtém essa energia de volta, produzindo eletricidade. A matriz energética do Brasil é majoritariamente hidrelétrica. Então a nossa matriz energética ela é muito interessante, porque ela é energia solar. Interessante, certo ou não? Não estou falando que a hidrelétrica é zero impacto. É que uma hidrelétrica bem feita vai servir aí por décadas a fio, né? Então o impacto inicial ele também fica diluído. Então é algo absolutamente interessante, tá? É interessante. Claro que você tem muitas discussões envolvidas aqui. A distância que você tem a sua hidrelétrica do ponto de consumo, porque quanto mais distante, mais você dissipa energia. Então tem uma série de discussões muito válidas e interessantes a serem feitas, que nesse tempo curto que nós temos não cabe. Mas eu queria te mostrar que a hidrelétrica é de fato energia solar. Um parênteses. Estamos entrando na onda dos carros elétricos. Você sabe que isso pode ser uma grande farsa, né? Uma grande vantagem do motor elétrico é a eficiência dele. Muito mais eficiente do que os motores a explosão. Isso é indiscutível. Mas dependendo da fonte de energia que vai carregar a bateria do carro, você pode usar uma fonte fóssil e não uma fonte renovável. E aí, o seu carro elétrico está queimando carvão ou petróleo de maneira indireta. Quer ver? Olha só. Se você tem uma termoelétrica a carvão mineral, esse carvão está fora do ciclo do carbono. Você queima esse carvão mineral e joga para a atmosfera um CO2 que não era dela. Aí sim estamos aumentando a concentração de CO2 na atmosfera. Esse CO2, fora do ciclo, aumenta a concentração na atmosfera, a temperatura do planeta aumenta. Tem como esse CO2 voltar para o subsolo e formar carvão? Não, esquece. Por isso que aqui sim temos uma emissão de carbono. Se o seu carro elétrico está ligado na tomada e essa tomada está ligada numa usina a carvão, o seu carro elétrico ele é movido a carvão. Você tem que olhar a fonte de energia, turma. Não é a última instância. Você tem que olhar a primeira, a matriz. Discussão sustentável zero, matriz energética. O resto, você está enxugando gelo. Certo? Quer ver um país que é chocante? Austrália. 90% da eletricidade australiana vem daqui, ó, carvão mineral. Se colocar carro elétrico na Austrália hoje, todos, esses carros são movidos aqui, a carvão, turma. Entendeu? Então não adianta você mudar só a ponta. O mais significativo é você mudar a origem. Tá certo? Entendeu esse ciclo? Que não é ciclo na verdade, né? Esse é o problema. Porque esse CO2 não sai da atmosfera, ele fica para lá para sempre. Certo? Fontes não renováveis. Os derivados do petróleo, ó. O petróleo está no subsolo. Você extrai o petróleo. Carbono fora do ciclo do carbono. Esse petróleo extraído, ele é separado em refinarias por um processo que é a da destilação fracionada. Essas frações, GLP, gás de cozinha de botijão é GLP. Frações do petróleo de 1 a 4 carbonos. Gasolina é a segunda fração mais leve, tem ali de 6 a 10 carbonos. Querosene, de 11 a 15, 16 carbonos. O óleo diesel, desses 16 até uns 25 carbonos. E vai embora, só destaquei 4 aqui. Mas você tem óleos lubrificantes, você tem o aproveitamento das parafinas, asfalto, piche. O petróleo ele tem uma gama, é uma mistureba
absurdamente complexa de hidrocarbonetos. Inclusive, se usa os grandes hidrocarbonetos para fazer reação química, onde a gente picota esse hidrocarboneto em moléculas menores para aumentar o rendimento dessas frações pequenas, que são as mais importantes e interessantes. Mas, independentemente de qual seja a fração, na hora que você queima isso aqui, ó, termoelétrica combustão, você produz um CO2 que não era da atmosfera. Aumentou a concentração de CO2, aumenta a temperatura da atmosfera. Aumentou a temperatura da atmosfera, o planeta fica mais quente. Certo? Ah, mas e se o CO2 não aumenta a temperatura? Como que você sabe que o CO2 aumenta a temperatura? Tem um teste ridículo de fazer. Você acha no YouTube isso, assim, feito por centenas de pessoas. Pega um balão, na verdade pegam dois. Um se enche com ar atmosférico, ar. O outro se enche com ar atmosférico com um pouco mais de CO2. Não precisa ser só CO2, um pouco mais. Deixa os dois no mesmo lugar, tomando o mesmo sol, um do lado do outro. Depois mede a temperatura dos dois. O que tem mais CO2 esquenta muito mais do que não tem. O CO2 retém infravermelho. Reteve infravermelho, esquenta. Fim. É uma característica físico-química do CO2 inerente. Não tem o que discutir. Está lá, é dele. Ok? Isso daqui, ó, está lá no subsolo. Está fora do ciclo. Então a gente está jogando para a atmosfera um CO2 que não era dela num tempo muito curto. Até a Revolução Industrial, a gente tinha uma concentração top de CO2 na atmosfera máxima na faixa dos 200 ppm, 200 partes por milhão. Hoje, pesquisei semana passada, foi divulgado semana passada uma atualização da concentração média de CO2, 431 ppm. É um aumento já um pouquinho maior do que 50% que você tinha. Olha isso. É muito mais CO2 na nossa atmosfera. Mais CO2, maior temperatura. Certo? Tudo bem? Bom, tudo isso está imerso onde? Matriz energética. Essa é a grande discussão. Qualquer discussão sustentável que não passe pela matriz energética é uma discussão, no mínimo, rasa. Qualquer outra discussão é rasa. Você está vendo a ponta do problema. E a ponta do problema tem pouca eficácia. Dá para você atacar a raiz do problema. Então, quando se fala, vamos tornar o mundo mais sustentável, qual que deve ser a atitude real? Vamos mexer na matriz energética. De onde vem a sua energia? É do sol? Ótimo, parabéns, renovável, sustentável. Não é do sol? É carvão mineral, petróleo, xisto. Não coloquei o xisto aqui, mas o gás de xisto também é uma fonte fóssil. Está fora do ciclo do carbono. Então, você vai contribuir para esse aumento. Tudo bem? Beleza. Então, essa substituição é, sem dúvida alguma, o ponto central. E qual é a ideia, qual é o conceito macro de desenvolvimento sustentável? Dá para resumir em uma frase. Isso daqui você tira do relatório de Brundtland, um relatório publicado em 1987, que foi um produto de uma série de pesquisas, uma organização de muitas informações científicas, as primeiras que o homem coletou justamente com esse objetivo. Tá? Você encontra na internet, é domínio público isso, joga na internet, você pode procurar como O Nosso Futuro Comum, era o nome original do relatório. É claro que ele foi produzido em inglês, tá? Mas lá você tem a primeira definição e que é ótima e que dura perfeitamente até hoje. O que é sustentabilidade? Prover o desenvolvimento econômico, cultural, social e educacional das gerações atuais sem comprometer as futuras. É criar novas premissas para desenvolver a humanidade. Antes dessa ideia, o homem tinha a infeliz ideia de que o planeta era uma fonte inesgotável de recursos, que a gente era insignificante perante o tamanho do planeta. E a gente percebeu que isso não é verdade. Não é verdade. Então hoje temos obrigação como cidadão de ter essa outra premissa. Não é voltar para a caverna, não é abdicar das conquistas, conhecimentos e avanços que a humanidade já produziu. Não é nada disso. É sempre ter essa outra, esse outro cuidado. Se criou mais um pilar
para desenvolver as coisas. Isso que eu estou fazendo compromete as gerações futuras? Se a resposta for sim, então essa sua ação não é sustentável. É simples. Não estou falando que você não pode fazer algo que não seja sustentável. Não estou julgando nem nada, mas o conceito é esse. Compromete? Então não é sustentável. O que é comprometer? Aumentar a concentração de CO2 hoje é comprometer as gerações futuras? É, porque você tem uma série de consequências que são muito sérias. Certo? E não é, de novo, não é alarmismo, não é nada. Isso tudo são dados científicos. Te convido a procurar na própria internet o site do IPCC, que em português seria um painel intercontinental de mudanças climáticas. Caso você não saiba, isso é o maior movimento científico da história da humanidade. Você tem mais de 3.000 chefes de laboratório do mundo todo, de todas as áreas que você possa imaginar, coletando dados, discutindo dados, cruzando informação, justamente para chegar numa ciência robusta, como ela deve ser, com boas evidências, né, e de maneira muito consistente. O IPCC faz isso com maestria. Procura lá, IPCC, joga no Google o primeiro link, você vai achar esse site. Esses dados todos são apresentados lá, e quando não está nesse portal, obviamente ele te direciona, né, para onde você pode ter essas informações. Tudo bem? Isso sim é uma fonte extremamente confiável. Pode ir lá, tá? É algo global, tá? São 3.000 pesquisadores do mundo todo. Inclusive, tem alguns grupos de pesquisa do Brasil que participam ativamente do IPCC. Tem laboratório da USP, da Unicamp, da UFRJ, que participa, coleta, discute, trata os dados que são de fato coletados no mundo todo. Tudo bem? Muito bem. A Terrinha está aqui, né? A gente tem mais de 7 bilhões de pessoas já, são 7,5 bilhões de pessoas hoje. Somos todos vizinhos, né? Então não tem jeito, meu. A gente tem que discutir isso. E eu vou te passar um dado mais alarmante ainda para a gente abrir para discussão. Menos de 1% da população mundial tem alguma noção do que a gente conversou hoje. Isso é muito sério, né? Então uma pessoa que às vezes consegue propagar boa informação, ela realmente contribui, né? Porque com a instrução você fica mais crítico sobre as suas ações, você de repente pode contribuir na medida do possível no seu alcance para tornar a coisa um pouquinho mais viável, pensando aí no médio e longo prazo, né? Então, se instrua, sempre corra atrás dessas informações seguras, porque realmente está em falta, precisa, e é isso que a gente tem que fazer nesse século XXI. A gente está atrasado em relação ao que seria o plausível para recuperar tudo que a gente precisa, certo? A parada foi sendo protelada aí, a gente tem informações convictas, já consistentes desde a década de 70 do século passado, que o problema iria acontecer e tudo foi sendo protelado. Eu diria que tem algo em torno de uns 15 anos para cá que a coisa começou a andar um pouco melhor nesse sentido, mas ainda é muito pouco, está muito aquém. Beleza, gente? Pô, maravilha. Deve ter um microfone por aí, seria interessantíssimo que alguém perguntasse, participasse, tirasse alguma dúvida, é sempre muito rico. Tem alguém com microfone aí? Ó, ela tem uma perguntinha. Boa. Boa tarde, eu sou a Catarina. Você falou que o gás de cozinha, a sua matriz energética pode ser do petróleo. Certo. E eu gostaria de saber se há um substituto, uma fonte renovável para o gás de cozinha ou alguma outra maneira de utilizar em casa ou, sabe, para promover isso para o futuro. Excelente pergunta. O gás de cozinha do botijão é propano e butano majoritariamente. Quem tem gás encanado em casa, aqui em São Paulo tem muitas residências que tem isso. É um gás que vem lá da Bolívia, que também é fóssil, é gás natural aquilo lá, também é fóssil. Tá? Mas é possível produzir metano pelo processo de biodigestão, ou também conhecido como compostagem, que vem da onde? Vem da biomassa. Esse resíduo aqui, ó, pode sofrer uma decomposição anaeróbia produzindo metano. Quando você queima esse metano, você gera CO2. Se você gera CO2, você devolve para a atmosfera um CO2 que já era dela. Então, com o aumento, né, a popularização da compostagem, isso pode se tornar uma fonte, por exemplo, do próprio gás de cozinha.
certo? Ainda a escala disso é muito, muito pequena, mas é uma opção, certo? Excelente observação dela, né? Biomassa é uma fonte de resíduos hoje, uma fonte de matéria-prima, né, que era resíduo, era um problema, hoje pode ser uma interessante matéria-prima para muita coisa, certo? Quem mais? Mais alguém? Tem certeza? Alguma passagem aqui ficou pendente para você? Ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Show de bola, turma. Então é isso, né? A gente tem aí algo em torno de uns 2, 3 minutinhos. Qualquer coisa também, fico à disposição para a gente bater um papo aí, conversar alguma coisa, tá? Sejam bem-vindos ao Objetivo. Se quiser alguma informação sobre os cursos, tem sempre o pessoal aí na frente que pode te ajudar também a conhecer, né? De repente você vai lá, visita uma unidade nossa, tá? A gente tem colégio, a gente tem curso pré-vestibular, todos sempre muito bem-vindos aí, tá certo? E é isso. Valeu, turma. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.